Saudações, eu vou compartilhar com vocês um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea que aconteceu essa semana. E é muito interessante porque foi mais uma tentativa minha de validar as experiências como um reforço, porque eu já tive uma experiência, vou até deixar no final aqui deste vídeo para quem não viu, para quem não acompanha na ordem cronológica, começou a acompanhar recentemente, mas eu sempre lembro que vale a pena assistir os vídeos antigos. Assiste um antigo, um mais atual, vai na playlist que aparece no final aqui também, tem tudo cronologicamente organizado, porque é uma experiência muito rica, na qual eu levei a minha irmã para fora do corpo físico e ela se lembrou de toda a experiência, que foi longa, coisa que eu nunca vi ninguém relatar. Só que isso aconteceu quando eu tinha 19, 20 anos, ela tinha 14, 13. Quando eu comecei a estudar mesmo, fazer o curso de projeção astral. E hoje, ou melhor, no dia 1º de outubro, eu tive uma experiência. Depois eu até compartilho com vocês os prints da minha conversa com a minha irmã, perguntando se ela se lembrava e o que foi que ela disse a respeito, embora eu já tenha dado um leve spoiler em live para quem acompanhou. É do dia 1º de outubro de 2024, eu me vi fora do corpo, na minha casa antiga, saí para o quintal e fiz aquela leitura de perceber se alguém estava grudado em mim, porque sempre tem. Praticamente, é raro não ter, já aconteceu, mas é muito mais comum ter. E eu percebi nitidamente o ser que tentou me travar, inclusive, como eu comecei a fazer a leitura, ele percebeu o que eu percebi, e aí ele já tentou me travar. Estava mesmo em mim como se fosse um cavalinho, eu era um cavalinho, né, montado de cavalinho, mas os pés travavam o meu peito e pareciam se fundir os pés dele. Ou seja, seria muito difícil soltá-lo ali. E os braços seguravam os meus. O formato dele era estranho, eu vou falar aqui mais para frente. Eu ainda assim consegui mover a mão para trás, mesmo ele tentando segurar, conter meus movimentos, e vi que a conexão era onde tem sido normalmente, mais para o lado esquerdo das costas, como se fosse o chakra cardíaco, mas um pouco para a esquerda. E eu percebi que o ser não tinha cabeça. Parecia quase um bloco quadrado para a boca sair dali, porque ele estava drenando energia dali. Não tinha nada em cima, ele estava mais ou menos daqui para baixo. E a conexão era ali naquele chakra. Eu vi que eu não ia conseguir desgrudar aquela boca que parece a boca de lampreia, né? Aqueles dentes. Parece, sabe aquele verme de duna? É mais ou menos isso também. E eu disse: olha aqui, meu querido mochilão, eu vou te tirar daí sim, e vamos conversar. E se quiser, eu posso te ajudar. Mas ajudar de verdade, porque essa sua condição não é a mais digna para você. E sim, eu notei que tinha inteligência naquele ser. Ele entendia muito bem o que eu estava dizendo, apesar de viver de uma forma meio embotada. E apesar de não conseguir desgrudar a boca dele, eu sentia o ser perfeitamente, e a estrutura dele, e comecei a puxar a partir desse volume que era ele. Puxar para frente, e ele veio como um queijo aquecido, branco, puxando uma massa.
E era branquinho e eu pensei, faz tempo que um desses não aparece. Porque às vezes é branco, às vezes é completamente preto. Até listrado eu já tirei, parecia Tim Burton, comentei por alto aqui uma vez. E eu fui puxando e puxando, e eu fui pisando nele também, porque eu colocava o pé para tentar puxar mais rápido. É uma luta. E eu fui indo para a rua, em direção à rua, porque eu saí da minha casa, apesar de estar dormindo na casa da Marina. Fui para o quintal, tirando o ser, e fui pisando em direção à rua. Eu olhei para o quintal atrás e o bicho estava esticado no chão. Era extenso. Quando eu cheguei na rua, eu vi uma lixeira que até já existiu, mas atualmente ela é mais para cima. E eu pensei em enrolar o bicho lá, né, a massa que eu tirei, e depois recuar, porque puxaria mais fácil. Já fiz isso numa árvore no astral, porque eles se agarram mesmo. E a força do braço aqui, a perna é mais forte e andando é mais forte. Porém, eu acho que ele me acordou. Ele fez alguma coisa para que eu acordasse, porque é muito comum que eu acorde quando eu estou quase conseguindo tirar esses seres. E aí eu passo a ter que lidar com isso aqui, porque eu considero que ele ainda está em mim. Eu fiz os exercícios, até colocar a mão nas costas e puxar acordado, eu faço isso. Ou eu vou ao banheiro, ou eu tento fazer isso sem acordar a Marina. Porque já falei, né? Temos o corpo espiritual coincidido com o físico quando ele entra, mas ele existe. Então, se eu fecho a minha mão aqui, o meu corpo espiritual também está fazendo um movimento. No ser espiritual, ele vai sentir. Ele vai ser puxado. Assim eu fiz e dormi, depois de achar que já tinha resolvido. E em algum momento eu me vi outra vez levantando da cama na minha casa, só que no formato antigo, mais ou menos, era misturado. Porque o estranho era que meu irmão e eu estávamos no quarto antigo da época que éramos crianças e dormíamos com a minha mãe. E falei com ele que o levaria para mostrar uma coisa, já que eu percebi que eu estava fora do corpo. Com ele. E eu segurei pela nuca e apoiei a outra mão nas costas. E porque eu queria levá-lo, colocando ele na minha frente para levá-lo, mas a força era muito mais de intenção. E eu até coloquei o meu pé debaixo do dele, porque eu ia volitar e estaria segurando ele assim. Porque eu queria mostrar a ele alguma coisa lá fora e depois perguntar para ver se ele lembrava o que eu perguntei. Vou chegar lá. Primeiro foi meu irmão. E passamos pelo quarto que no futuro seria o nosso quarto e era a cozinha, na época em que o quarto antigo existia, né, onde dormíamos. Passamos pelo que seria a cozinha, mas ele já era um quarto que seria nosso quarto na adolescência. E nesse quarto a minha irmã estava dormindo lá, coisa que nunca aconteceu na vida, inclusive. Mas como ela viu a gente passando, ela perguntou, que é isso? E eu falei, vamos dar uma volta. E eu só falei isso porque estávamos passando. Eu achei que não dava para levar os dois. E eu saí com meu irmão da casa porque a porta da cozinha estava aberta. É porque a cozinha atualmente é o meu quarto atual. É uma bagunça de mudanças, 3 variações já existiram. Então eu saí por essa porta que no geral está aberta e no quintal eu resolvi abrir o portão para não correr o risco de perder a visão, abrir na mão, para não perder a visão ou a experiência, porque às vezes o passar ali, ou você fecha os olhos por reflexo e depois fica difícil de abrir de novo, ou fica, algumas coisas assim já aconteceram, de perder experiência, de assustar meu irmão, eu quis evitar e eu fui abrir. A maçaneta era estranha, não era, porque a gente tem é como se fosse nem sei, o nome específico, que a gente puxa e aí a lingueta do trequinho recua e a gente abre.
Não, tinha uma maçaneta, mas era uma maçaneta como de prédios, que você gira e puxa, mas ela tem uma placa magnética, não sei, que trava. E eu não sei de onde veio isso, porque a casa da Marina, o apartamento aqui, não tem isso. No prédio não tem isso. Mas era assim que era, eu notei a diferença, falei, ok, tudo bem. Percebi isso lá. E fui seguindo com meu irmão para fora. A rua era muito parecida com a nossa rua. Só que no final dela era diferente, não tinha as casas. Seria um entardecer, alguma coisa assim. E era muito bonito. Era um céu azul mesclado com um laranja muito forte. E tinha uns aros de portais, que não era só um. Tinha uns menorzinhos do lado, assim, em metal dourado, no final. Como se fosse a entrada de uma cidade, que você chega e tem um portal, só para o carro passar. Mas ele era para o céu. Era bem bonito. Meu irmão exclamou, dizendo que era lindo, ele estava fascinado. E eu voltei com ele em direção a esse lugar. Passamos pelos arcos, mas era como uma entrada de um parque, clube, não sei. Porém, ele era mais baixo, bem mais baixo, coisa de, sei lá, 20 metros. Era um declive muito, muito, muito inclinado, praticamente uma parede de grama. E eu voei com ele lá para baixo. Foi uma descidinha até que eu fiquei com receio de ele acordar por causa da sensação. Mas eu voei com ele onde tinha até lá embaixo, onde tinha uma família que parecia estar montando uma maquete muito detalhada de um ambiente similar a um paraíso, como vemos nas revistas de testemunhas de Jeová. Já viram aquelas revistas? Eu não sei se tem alguma relação com a religião do meu irmão, que é muito evangélico. Evangélico até demais. Talvez tenha alguma coisa a ver com a religião dele. Eu vou esperar ele responder se lembra, porque acordamos logo quando vimos as crianças colocando alguns animaizinhos, tinha umas coisas assim. E eu acordei. Eu perguntei para ele, aqui eu não tinha tido a resposta, mas depois eu tive. Só que, depois que eu acordei, eu voltei a sair. Acordei na casa da Marina, voltei a sair e apareci na minha casa do mesmo jeito que eu estava antes, com a minha irmã lá. Eu apareci no quarto com ela. Então, eu resolvi levá-la, como se eu tivesse voltado mesmo. Eu levei a minha irmã para o quintal, falando que era a vez dela, mas era noite, eu tinha acabado de voltar. E estava tudo escuro. Chegamos ao portão e eu falei, eu vou passar direto, é rapidinho. E aí ficou tudo escuro de vez. Antes era uma penumbra, pouquíssima luz. Ficou tudo muito escuro, mesmo estando do outro lado já, no que seria a rua. Eu me mantive calmo, porque já aconteceu antes, como eu comentei, talvez até por isso, porque o psicológico tem muita força. Se você achar que não vai conseguir enxergar, você não vai enxergar. Talvez eu tenha colocado essa semente, não sei. Mais ou menos porque vocês vão ver que na lembrança da minha irmã, e eu me mantive calmo, não queria perder a experiência, e eu conduzi a minha irmã descendo a rua. No meio do caminho, eu voltei a enxergar, no meio da rua. E onde devia estar a casa de umas amigas antigas, que não moram mais lá, uma mora na Austrália, e a outra eu não sei. Onde era a casa delas tinha uma espécie de mansão, construção, boate, hotel, sei lá o que era aquilo, mas era todo escuro, porém tinha luzes neon verde,
contornando a construção. Então dava para ver o desenho dela e essa luz, essa luminescência mostrava que havia uma estrutura ali, que era a casa, prédio, sei lá o que era aquilo. E eu falei, antes de chegarmos a esse local, que era um local muito maior do que a casa que existe lá, que aparentemente aquele não era um bom lugar, que era melhor acordarmos, porque não estávamos numa frequência muito boa não. Eu até ri e falei, vamos lá acordar? No 1, 2, 3. E aí eu acordei, queria me certificar que minha irmã ia acordar também. Então eu tenho aqui as minhas considerações. Eu perguntei para minha irmã e ela disse que não teve sonhos bons, mas não lembrava. Para acionar algo, eu falei sobre a construção verde no escuro e ela disse que se lembrou que estava tudo escuro e falou onde era a localização. Vocês vão ver que ela citou o nome das minhas amigas. Acho até que não tem problema eu falar o nome delas, colocar para vocês verem. E citando a casa das amigas, mas disse que não se lembrava de eu estar com ela. E que não acordou nessa hora não. Ela entrou no lugar e teve medo, e só depois que ela foi acordar. Eu tenho os prints das conversas, eu interpreto que, para ela não se lembrar de mim, tem duas hipóteses. Ou ela não estava me vendo, como, no geral, a gente não vê os mentores que estão com a gente, por causa de uma leve variação de frequência, ou grande variação de frequência, apesar de estar parecer que estamos na mesma dimensão, talvez eu estivesse um pouquinho, uma camadinha assim, fora, entre essa e outra. Outra possibilidade é que ela tenha acordado, tenha dormido de novo, tenha saído do mesmo ponto de partida, o que é comum, já aconteceu comigo várias vezes, de eu voltar ou para o mesmo lugar, ou para um lugar próximo, como nessa própria experiência aqui, que eu voltei para aquela casa. Naquele espaço-tempo, dimensão, frequência lá. Mesmo que você apareça em um lugar diferente, você vê que é o mesmo bairro, ou mesma cidade, sei lá. E ela pode ter acordado, saiu de novo sozinha no mesmo cenário, e foi lá nessa casa, e ela só se lembrar dessa segunda parte. Pode acontecer. Mas tem, pelos prints, tem informação suficiente para ser uma coincidência muito grande. Ela, que nem mora mais na minha casa também, dormir lá onde ela mora e se ver na minha casa, é a nossa referência, né? O nosso ninho. E depois explorar algum cenário a partir dali. Eu comentei aqui, tem mais coisas na verdade. Vou colocar as imagens aqui que vai ser melhor, né? E aí vocês podem dar uma lidinha. Mas é isso aqui. Eu falei com ela, nós passamos pela casa e atravessamos o quintal. Mas ao atravessar o portão tudo ficou escuro e depois pareceu um lugar que parecia escuro com luzes verdes. E não pareceu um bom lugar de visitar. Foi o que eu falei com ela da primeira mensagem. Só que ela comentou do lugar aqui, ó, passamos pela rua da Bárbara e da Bruna, que é o final da rua onde tem a casa. Se não der para ver, eu coloco a coisa. E eu falo que eu vou perguntar pro meu irmão, né? Tem mais coisas aqui. Não sei se está na ordem, tá? Ela fala do horário, que era 5 da manhã, por isso ela achou que era verdade. Ela fala que entrou nesse lugar. Eu falo que vou perguntar ao meu irmão. Ela diz que ele não deve lembrar. Eu perguntei para que ela entrou no lugar. Se parecia um lugar ruim. Provavelmente ela estava sem lucidez. E foi, né? E aí ela riu aqui. Pois é, entrei, não gostei, fiquei com medo. E falou, eu fui para um lugar feio. Será que eu estou orando pouco? E eu respondi que não, que
nossas cabeças estão cheias de preocupações, né? A cabeça dela cheia de preocupação, coisas da vida mesmo. Ela falou, é verdade e tal. E eu falei que a vida tá pesada, normal, isso aí acontece. Não é um fator determinante se numa noite, ou quase todas, nós vamos para lugares pesados, densos, porque aqui é um lugar pesado e denso, na verdade, para começo de conversa. E, querendo ou não, a gente fica em sintonia mesmo. Sim, eu converso muito com ela sobre isso de respirar, fazer exercícios, essas coisas, para ela ficar mais tranquila, porque afeta. O meu irmão eu levei para um lugar provavelmente relacionado com ele, e era um lugar bom. Sim, tem muito a ver com o lance da religião. E aí, eu acho essa religião ruim? Eu acho. Mas tem suas vantagens, tem seus prós. E como a pessoa está em sintonia com o que ela acredita ali, né? De bom, há um certo direcionamento para esses lugares. Sim, ela está vibrando, focando neste objetivo. O problema para mim da religião é que, em prol de focar nesse objetivo, é necessário fazer vista grossa para muita coisa mesmo. Mas sei lá, é se iludir, mas o que não é ilusão, no fim das contas, não é? Se a gente olhar bem de perto, tudo é ilusão. A existência é uma ilusão. É uma narrativa, é um faz de conta. E aí cada um escolhe o seu ou como encarar o seu faz de contas. Não tem nada errado. Essa que é a verdade. Lugares iluminados, lugares escuros, são lugares que vão oferecer coisas diferentes, aprendizados diferentes, observações diferentes. Eu falo muito isso de a gente busca sempre o conforto, sempre o que é bom, a gente evita muita coisa, e eu acho que, não sei, poderíamos ganhar mais observando mais alguns lugares. Eu até sou mais corajoso sozinho. Eu falei para acordarmos porque eu estava com ela. Sozinho eu costumo encarar melhor e para mim tudo é válido. Mas para preservá-la eu tentei acordá-la e não deu. Agora, você levou ela para um lugar ruim, ela saiu do corpo e foi para um lugar ruim. Ela iria de qualquer forma, como talvez tenha ido sem mim, como eu disse naquela segunda possibilidade. E cabe a nós mudarmos os nossos padrões, a nossa preocupação. É uma questão de momento mesmo. Quem nunca esteve com a cabeça cheia? Fim de ano agora, minha irmã está com muita coisa para resolver, incluindo escola para criança no ano que vem, porque onde ela estuda vai só até os 6 anos, agora tem que ser diferente, nem sei se é fundamental, né? Acho que antes era infantil, de educação infantil. Muita coisa para decidir, preocupação, granas, essas coisas assim. Então é isso. Mais uma vez, compartilhando aqui uma experiência que provavelmente eu compartilhei com pessoas que eu conheço. Meu irmão disse que não lembra de nada. É isso aí. Não podia me ajudar nesse aspecto, mas assim, honestamente não é me ajudar, porque eu já tive as minhas validações para mim, eu já tive as minhas confirmações. Seria uma forma de mostrar a ele que existe mais e que isso faz parte de uma realidade maior e que não é bem como ele pensa por causa da religião, né? Que é assim, acabou, você dorme e fica esperando o julgamento final lá com nosso Senhor Jesus Cristo, alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado por sua atenção, deixe perguntas, deixe comentários. Semana que vem, na terça-feira, tem live ao vivo às 20 horas, se a internet deixar, porque, caramba, eu já tentei aqui na casa da Marina, com mais de um aparelho, tive problemas. Na minha casa eu tive problemas, era outra internet. Não sei o que está acontecendo, mas vou tentar.
Se estiver ruim no início, não desiste não. Eu até tentei cortar o iniciozinho da live que foi ao ar e que fica salva no editor do YouTube. Mas ele fica carregando para sempre lá e não me permite cortar. Então ficou bem ruinzinho o início da live anterior, mas conserta com o tempo, tá? Logo nos primeiros minutos já se resolve. É isso. Hasta!